Bom, e nós vamos falar hoje então de hierarquia de memória. A nossa intenção, na verdade esse capítulo aqui está dividido em 2 pedaços. E é muito bom a gente falar sobre os 2 pedaços que eles estão compostos. Já fizeram sistemas operacionais, ou estão fazendo, ou vão fazer? Nesse mesmo semestre, né? Ok, então esse capítulo está dividido em 2 pedaços. Certo? Um relacionado com caches e outro com memória virtual. Certo? Ele está dividido em 2 partes, certo? Então a gente vai falar hoje da primeira parte, vai gastar um pedaço da próxima aula também falando da primeira parte. Então essa semana a gente vai falar sobre caches. Okay? Esse é o nosso ponto principal. Memória virtual é o próximo tema que a gente vai falar. E a gente, mesmo que vocês já tenham visto isso aqui em sistemas operacionais, a gente olha sobre um outro aspecto, sabe? A gente vai olhar por baixo sobre a implementação disso e não como uso do outro lado. Embora as duas coisas estejam bem relacionadas, tá? Ok? E a gente vai falar sobre caches. O que é uma cache? A memória de acesso rápido. É uma boa definição. Certo. Cache é o que eu estou tentando usar da cabeça de vocês na hora que eu aplico o teste surpresa. Será que é isso? Será que você lembra da aula passada e faz um teste agora? Claro que ficou triste. Não é bem assim, não? Porque o que acontece? Cache, na realidade, a gente vai tentar relacionar cache com 2 princípios importantes de acesso a dados, certo? O princípio de localidade, que é dividido em 2 pedaços. Localidade temporal e localidade espacial. Pensa o seguinte, eu gosto de usar uma analogia muito interessante da biblioteca, certo? Ok? Nós temos um livro aqui emprestado da biblioteca, né? Certo? Quantos dias você pegou esse livro na biblioteca? Hein? Por 2 semanas, ok, olha que legal. Ele pegou o livro por 2 semanas na biblioteca. Imagina se o empréstimo da biblioteca fosse por meia hora. Ia funcionar? Você ia ter que voltar na biblioteca de novo, ia ter que voltar quantas vezes por dia você ia lá pegar seu livro? Sem contar que não ia dar tempo, né? O tempo meia hora não é suficiente, talvez, para você fazer todo o processo e chegar na sala de aula, não volta lá. Tudo bem, vamos botar aí 3 horas. Meia hora antes da aula, meia hora depois. O que acontece? Vale a pena fazer isso? A intuição de quem vai pegar um livro na biblioteca é que você vai gastar esse livro por algum tempo. Talvez a ideia mágica fosse, poxa, pega o livro emprestado, você tem para todo mundo, pega ele emprestado pelo semestre inteiro. Não parece essa a granularidade que vocês gostariam de ter alguns livros? Nem todos, talvez, na verdade. Mas não seria interessante para vocês se vocês pudessem pegar um livro? Ora, eu vou usar esse livro para o semestre inteiro. Sei lá, todo X dias por semana eu estou tendo aula com esse livro. 2 vezes por semana eu tenho aula, mas X dias eu estou fazendo exercício. Eu uso esse livro continuamente. Por que eu preciso realmente devolvê-lo à biblioteca? Esse mecanismo, outra pessoa pode querer usar, mas suponha que você tenha suficiente. A gente está supondo dados na memória do computador, você pode ler várias vezes o mesmo dado. Não é exatamente o conceito aqui, mas a analogia fica um pouco nessa direção. Certo? Suponha que outra pessoa quer usar exatamente um problema que tem na sua cache quando um outro core quer usar um dado que está nesse core aqui. A gente vai deixar para tratar isso mais para frente. Certo? Nesse primeiro pedaço aqui, a gente vai falar sobre um único processador. Então a nossa hierarquia vai ser toda com um único processador, depois a gente extrapola para mais. Tá? Então a nossa ideia geral é que nós vamos ter só um processador por enquanto. E aí, nós temos reticências aqui bem longe. Nós temos a memória. Certo? A ideia é que a memória está lá longe, bem longe de você. Certo? A gente tem que trabalhar nesse meio do caminho aí. Esse é o nosso ponto. E a cache vai ficar exatamente no meio do caminho. Ok, que legal. Então, se você pudesse ficar com um livro 6 meses, 4 meses, talvez, facilitaria a sua vida, não é verdade? Esse aí é um princípio de localidade temporal que a gente fala. O que significa isso? Se você está fazendo arquitetura, de tempos em tempos você consulta o livro de arquitetura. Certo? Faria sentido eu pegar um livro de química para vocês? Talvez para você fique bem. História da arte ou qualquer outra coisa. Vocês não estão fazendo essas matérias. Você pode pegar, um de vocês pode pegar um livro desse e querer ler, tudo bem. Mas para a turma inteira vai fazer sentido? Não vai fazer sentido, certo? Agora tem uma outra coisa interessante. Qual página você está lendo do seu livro aí? Certo. Quem consegue chutar qual a próxima página que ele vai ler? Hein? Parece tão difícil assim? Não, ele provavelmente vai pegar a próxima página. Isso aí é o que a gente chama de localidade espacial. O que significa, no exemplo do livro, que é bem provável que você leia a próxima página, a próxima página, a próxima página. E no seu computador? É altamente provável que você, se você leu a posição 1000 de memória, você vai querer ler a próxima, 1004.
2008, 2016, 2012, 2016. Sempre vai ser assim? Não. Certamente você já leu alguma página para trás, já voltou, já avançou, já pulou um pedaço, certo? Isso muda, não é 100% igual, mas tem uma boa chance de funcionar. Então, a cache do seu processador trabalha em cima desses dois princípios. Localidade temporal, alguma coisa que já aconteceu vai repetir, e localidade espacial. Certo? Ok? Só que tem um pequeno problema. Quantos livros cabem em cima da sua mesa? Não, quantos aí? Não, só um. Você tem que usar o livro, certo? Só cabe um livro, não é verdade? Quantas disciplinas está fazendo esse semestre? 5. Se ele decidisse usar essa carteira dele, só essa carteira para estudar, ele ia conseguir abrir os 5 livros na carteira dele? É exatamente esse mesmo problema que vocês têm na cache. A sua cache não é grande o suficiente para os 5 livros dele, ou para tudo que seu programa quer usar. Sua cache é só um pedaço, um pequeno pedaço. Mas calma aí, a gente não usa tudo ao mesmo tempo. Você consegue ler 5 livros simultaneamente? Não dá, né? No fundo, você pode usar alguns livros de consulta e outros livros no meio ali, mas você não vai conseguir ler os 5 ao mesmo tempo. Você vai ter que pegar e vai ter que ler um pedaço de um livro. De repente, você vai troca de matéria, daqui a pouco vai ter aula de Lisp. Então, você vai descobrir que vocês não têm livro de Lisp, logo não vai ter um livro de Lisp emprestado, são só 4 livros por semestre, né? Certo? Então, mas você troca o livro. Oi? Ótimo. Não, mas na mesa dele só cabe um, certo? Na mesa dele só cabe um. Hein? Mas só cabe um livro por vez, né? Certo? Mas o meu argumento é do outro lado, certo? O meu argumento é só vai caber um livro na mesa dele. Então, ele trocou de matéria, ele tem que trocar de livro. E se ele tiver uma matéria com 2 livros, como é que você faz? Você tem que ficar trocando, só cabe um na sua mesa, certo? Se a matéria tiver 10 livros, só vai caber um na sua mesa. É claro que você pode botar um em cima do outro, tudo bem, mas você consegue ler o que está de baixo? Não, então ainda assim a nossa analogia ainda vale um pouco. Observe que é uma analogia, ela tem falhas também, certo? Ok? Ela tem falhas. Mas, vamos pensar o seguinte, Renato, ele pegou o livro de arquitetura, qual outra matéria que você está fazendo? SO. Tem um livro de SO também, você tem ele aí na sua mochila? Ok, se você precisasse pegar esse livro de SO agora, o que você teria que fazer? Se eu falasse para você, eu quero saber o que está escrito com a quinta palavra da página 10 do livro de SO. Parece que é umas coisas que o pessoal bota no Facebook. Mas não é isso que eu quero. Você tem que ir na biblioteca. Se eu falasse para você que só quero a quinta palavra da página 10, será que você não tentaria? Alguém aqui tem o livro de SO só para você ler? A primeira coisa, você tenta pegar num lugar próximo de você. Se você não encontra isso aí, qual biblioteca que você vai? A do INEC, que está mais próximo? Ou central? Pode ser próximo da química. Tudo bem, você vai na da química. Então, vamos lá, vamos ver se cola, né? Certo? Aí você vai na biblioteca da química e não encontra. Qual a próxima? Física, você vai para o caminho errado? Vamos tentar. Tudo bem. Ok, então tá bom. Você vai para a do INEC. Só que tem livros, no nosso exemplo aqui, é bem provável que tenha esses livros de vocês, tanto no IMEC quanto na central, não é verdade? Certo? Suponha que no IMEC não tem, cara. Oi? Vamos trocar de matéria, então. Vamos conversar hoje sobre história da arte, então. Não, ok? Mas olha bem, você tem 2 bibliotecas, certo? E vamos supor que uma biblioteca tenha mais exemplares do que a outra, mas a biblioteca que tem mais exemplares está mais distante de você. Você tentaria na mais próxima, se não funcionasse, você vai na outra mais distante. Isso não é o que acontece na sua memória, obviamente, porque a sua memória, você não tem 3 vezes o valor 10 na memória porque você quer ter redundância nesse sentido. Certo? Isso não vai acontecer na sua memória. Mas a ideia de você tentar um mecanismo mais próximo, depois outro mais próximo, outro mais próximo, tentaria trabalhar nessa direção. Até mesmo os livros. Se você está tendo aula de arquitetura e depois você vai ter aula de Lisp, você pode ter 2 livros na sua mochila, um de arquitetura, um de Lisp. Certo? E você vai ter um livro na sua mochila da aula que você não está tendo naquele momento. Você guarda o livro com você. Então, se eu te perguntasse isso, essa mesma pergunta, se você tivesse com o livro na sua mochila, seria super rápido. Não é o livro que está aberto aí na sua página, mas é o próximo. Certo? Ok? Então, a questão é a seguinte: caches tentam trabalhar exatamente, explorar o princípio de localidade. Elas vão tentar trazer para vocês, certo? Guardar coisas que você usou recentemente. Ok? Só que o nosso caso é bem simples, né? Observa que eu tentei intuir vocês de que é muito fácil fazer supervisão. Não é verdade? Quer dizer, pegar o livro da disciplina que você está fazendo esse semestre, pegar coisas que você tem aula hoje, coisas que tem aula depois. Certo? Agora, o grande problema é que
do ponto de vista de um computador e posições de memória, isso já não é mais tão previsível assim. É um pouco mais previsível do que o caos total, mas não é tão previsível assim. Além do que, o volume de dados começa a ser bem grande. A gente tem que olhar isso de uma forma um pouco mais elaborada. Tá? Certo? Essa é a ideia geral de como que a gente usa cache. Okay? A ideia geral de cache está aqui. Certo? Faço essa analogia com a biblioteca. Tem a outra interessante, se você pensar aqueles caras que você tem que ler uma parede bem grande de coisa e só tem uma lanterna. Então você só consegue enxergar poucas palavras por vez. Mas com uma lanterna só você consegue ler a parede inteira, desde que você direcione corretamente, certo? Ok? Mas aí tem uma outra coisa importante para a gente falar. Deixa eu só complementar o desenho. A cache está aqui no meio. Certo? A intenção da cache é fazer com que o acesso à memória apareça mais rápido. Essa é a intenção principal dela. A gente vai ver como fazer isso posteriormente. Bom, uma outra coisa importante que a gente precisa só para tentar revisar, dado aquele processador que a gente colocou aqui, e a gente quer falar com o processador e a memória. A gente tipicamente envia um endereço e recebe. Vamos pensar na leitura só por enquanto, certo? A gente envia um endereço e lê um dado. Tudo bem? Ok? E eu não desenhei o que está aqui do lado esquerdo. O processador, na realidade, ele manda para algum lugar um endereço para a leitura e ele quer receber um dado. Essa é a primeira interface que vocês têm que entender. Certo? O processador ele se comunica com a hierarquia de memória como um todo. Certo? Okay? Então, no meu exemplo com o Renato, eu ia falar para ele, Renato, você tem que ter o livro de sistemas operacionais aqui na sala de aula. Eu não vou falar para o Renato em qual biblioteca ir, eu não vou falar para o Renato se ele pode pegar emprestado com outra pessoa, eu simplesmente vou falar, Renato, você tem que ter em cima da sua mesa o livro de sistemas operacionais. E o Renato vai achar esse livro, trazer o livro para cima da mesa. Ok? Então, pensa bem, eu não estou tão preocupado. Eu falei para vocês o caminho até a hierarquia de memória inteira, mas seu processador não fala isso. Seu processador ele vai falar para o primeiro nível de cache, eu quero a posição 1000. Ela vai te dar a posição 1000. Às vezes demora mais, às vezes demora menos. Vai demorar mais quando ela tiver que andar pelos outros níveis de cache até a memória principal. Vai demorar menos se ela tiver o valor lá. Mas o seu processador, ele sabe que se ele pedir o valor que está na posição 1000, vai voltar para ele. Esse que é o ponto importante. Então essa interface, essa barra vermelha nossa aqui, é a interface do processador. O processador tem um pouco mais de ciência da cache. Tá? A gente vai ver mais pra frente, tem um pouco de detalhe que ele conhece da cache. Mas a interface dele não muda. Certo? Essa cara dela não muda. E aí, justamente por isso, a gente pode ter uma cache de nível 1, uma cache de nível 2, uma cache de nível 3, uma cache de nível 4. Não importa quantos níveis de cache você queira colocar ali. Simplesmente eles funcionam da mesma forma. Se você pediu para o nível 1 e ele não achou, o nível 1 vai pedir para o 2. Mas você não sabe disso. E o nível 1 sabe pedir para o nível 2 e ele não sabe se está lá. O nível 2 pode ter que pedir para o nível 3. O 3 aqui para a memória. Entendeu? Cada um é responsável pelo seu trabalho e para buscar no nível mais baixo. Ok? Então você não vai ter que precisar achar na memória inteira. Então não é o processador que vai na L1 e depois o processador vai na L2, depois o processador vai na L3. Ele pede a L1. Okay? Isso facilita muito o nosso trabalho. Certo? Isso é uma abstração muito interessante. Você não precisa saber quantos níveis de cache você tem. Certo? Existem situações que isso pode te ajudar, mas você não precisa saber os níveis de cache que você tem. Certo? Isso aí é uma coisa bem interessante nessa direção. E você vai ter uma memória, certo? Depois do último nível. Tá? E você não necessariamente precisa chegar até o último nível. Você vai chegar só até o nível que você encontra o dado. Uma outra propriedade muito interessante é que as caches são consideradas como inclusivas. Então, o que significa isso? Você não tira, ao contrário do livro do Renato, que se ele pegar o único exemplar que tem na biblioteca central, não vai sobrar livro lá na biblioteca central, certo? Você pega esse livro e fica uma cópia lá. Na memória, você não vai apagar a memória porque você leu o dado. Certo? Então, você lê o dado e fica com o dado na memória. Então, o dado pode estar na memória e na cache L3. Ou na memória, na cache L3 e na cache L2. Ou na memória, na cache L3, na L2 e na L1. Tá? Então, o dado pode estar na cache. Isso muda um pouquinho quando você tem múltiplos cores. Talvez você quebre alguns desses requisitos de hierarquia. Mas, tipicamente, um dado que está na L1, ele está na L2, na L3 e vai até a memória. Existem exceções, a gente vai tratar essas exceções posteriormente. Certo? Bom, e agora mais uma outra coisa interessante. Suponha que você tenha
mudando um pouquinho, mais já olhando um pedaço de hardware, um pouco mais de organização, certo? Suponha que você tem uma memória de 256 bytes, certo? A memória cabe em 256 bytes nessa memória. Se eu tiver palavras de 32 bits, quantos endereços eu vou ter que usar para endereçar essa memória? Essa tem 256 bytes. Cada palavra tem 4 bytes. 256 dividido por 4, 64. Então a gente vai ter 64 endereços. Quantos bits isso significa? Não, quantos bits significa de entrada de endereço? Quer dizer, esse cara aqui significa uma memória de 64 por... Eu vou botar 32 bits. Ou 64 por 4 bytes, tá? Ok? Essa é a dimensão da memória. O que significa isso? Significa que eu tenho que fornecer uma certa quantidade de endereços aqui. Quantos bits de endereço eu tenho que colocar aqui? 6 bits de endereço, certo? Eu preciso de 6 bits de endereço. Tudo bem com vocês? Ok? Se eu tiver dois módulos desses, dois módulos de 256 bytes, certo? Como que eu posso ter esses módulos aqui? Como é que eu posso tentar organizar? Eu vou ter no total 512 bytes, não é verdade? A gente pode pensar de formas distintas de olhar para eles. Uma forma que a gente pode pensar é o seguinte: eu vou continuar tendo 64 valores de 64 bits. A outra, a gente pode virar e falar: não, eu vou ter 512 valores de 32 bits. Notaram isso? Isso aí é forma de organizar a sua memória. Vocês conseguem relacionar isso? Vocês conseguem ter noção dessa composição de memória? Vocês viram alguma coisa sobre isso? Vocês conseguem, se eu te der módulos de memória, vocês conseguiriam compor para montar o que eu quero? Por exemplo, vamos pegar um outro slide aqui, só para mudar um pouquinho. Eu tenho esse módulo de 64 bytes, certo? E na realidade ele é 64 por 1 byte, certo? E agora a gente quer montar 128 por 4 bytes. O que você faz? Vocês conseguem montar esse Lego? O que nós temos aqui? Então eu vou diminuir o tamanho dessa caixinha, certo? Então a gente tem 64. Primeiro que eu quero colocar a nossa saída como 4 bytes. Então a gente vai colocar 4 deles lado a lado, certo? Além disso, a gente vai ter que fazer, como a gente quer 128, a gente vai ter que botar outros 4 aqui. Quantos bits de endereço eu vou ter que ter nesse cara? 7 bits, porque eu tenho 128, certo? Eu tenho 128 bytes, na verdade. Então eu vou ter que ter 7 bits. Dos 7 bits, a gente vai pegar exatamente os mesmos 6 e fornecer para a memória. Tudo bem? Os 6 mais baixos. Todas as memórias recebem os mesmos 6. No fundo, quando eu falo isso, eu estou falando isso, né? Certo? Eu estou falando isso aqui. 6 bits, isso que a gente vai oferecer para todos eles. Eu podia vir pelo meio, facilitaria bastante o meu trabalho. Mas, ó, ok. Então, o que a gente vai fazer agora? O que eu faço com o último bit? Qual bit que é? O da direita ou da esquerda? O mais significativo ou o menos? É o mais significativo. Certo? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse cara aqui. Então, suponha agora que eu tenho a minha saída, né? Eu estou fazendo isso aqui para a gente ter 32. Aqui também tem 32, certo? E aí a gente vai pegar um MUX. E a gente vai pegar esse último bit e selecionar, certo? Se ele for 0, a gente pega o de cima. Se ele for 1, a gente pega o de baixo. Oi. Tem 64 bytes.
vezes 4. Eu quero 128 palavras. Bytes por 1. A gente montou 64 por 4, outro 64 por 4 e fez a composição. Ok? Tudo bem? A gente consegue entender um pouco disso, certo? Dessa composição? Vocês conseguem ter noção de endereço? O endereço 0 de memória vai ficar onde? Qual caixinha? De cima ou de baixo? Vocês conseguem detectar isso? Quer dizer, o endereço 0 é todo bit 0, não é verdade? Então o endereço 0 é a primeira posição. Certo? O 0 vai ser a primeira posição aqui. Ó, a primeira posição aqui, a primeira daqui, a primeira daqui e a primeira daqui. No fundo, ali em cima, eu estou lendo a posição 0 de 4 memórias ao mesmo tempo. Estou fazendo 4 leituras ao mesmo tempo. Quanto tempo eu gasto para essas 4 leituras? O mesmo tempo de uma. Okay? Então, internamente, a sua memória tem uma organização com essa cara. Tá? Ela é quebrada, fragmentada, e você faz várias leituras em paralelo. Nesse caso aqui, eu gastei 4 leituras. Só que, só comentando, ao mesmo tempo, eu também faço essa leitura aqui, olha. Certo? Eu faço essa leitura. No fundo, a sua memória tem uma otimização para evitar isso aí, mas você faz também nesse primeiro momento. Nesse momento a gente está tendo banco de 8 bits, né, de 1 byte. Mas nossos bancos vão ser mais largos depois. Mas a ideia é que elas ficam separadas mesmo. Certo? Ok? E aí o que eu faço? Então a gente já leu e cada um desses valores em laranja aqui eles vão trafegar. Certo? Diga. Se o MUX for no começo... aí ele não se chama MUX, ele se chama decodificador. É o que é feito na memória de verdade. As memórias usam decodificador. No fundo ela vai habilitar ou de cima ou de baixo. Ela não vai ler os dois. Simplesmente porque isso levaria ela a ler a memória inteira de uma vez só para escolher uma palavra, que não faz sentido. Então ele fica no início, que é o decodificador, e uma das coisas que deixa a memória mais lenta é justamente esse decodificador. Nosso decodificador tem que escolher de 2 valores, não é verdade? Agora imagine um decodificador da ordem de 4 GB. Você tem que escolher esse monte de coisa. Certo? 4 GB são 32 bits de valores relevantes para você. Isso já fica bem complicado. Tá? Então o que vai acontecer aqui? Os 2 valores chegam, mas o último bit aqui também é 0, né? Então a gente vai pegar esse cara e passar. Tudo bem? Ok para vocês? Certo. Agora vamos fazer a mesma coisa, só que de trás para frente agora. Certo? Ok? Então nós temos a nossa memória. Certo? Aqui está a nossa memória. E aí nós decidimos quebrar as nossas memórias simplesmente por questões organizacionais em blocos de 8 bytes. Certo? Então nós temos a primeira linha dela, segunda linha, terceira linha, quarta linha. O endereço 0 dessa memória está onde? Começando de cima e pode começar da direita ou da esquerda ainda, certo? Vamos começar da esquerda nesse caso aqui, só para facilitar. Só para ficar bem na nossa escrita aqui. O endereço 0 está aqui, o endereço 1 está aqui, o endereço 2, 3, até qual endereço? Até o 7, são 8 endereços, ok? Aí a gente começa com o endereço 8, 9, 10, 11, 15. Tudo bem com vocês? Onde é que vai estar o endereço número 57? Sétima linha, posição 6? Tudo bem? Vocês conseguem fazer essa conta? Sem impressão, vocês fariam essa conta sem problema. Qual é o problema aqui? Então agora vamos continuar esse cara. Como só cabe mais uma linha aqui, já notaram? Mas nem precisava caber mais uma linha. Finge que acabou a cache aqui. Qual a capacidade dessa memória minha? 64 posições. A gente não falou exatamente o tamanho, supõe que cada tamanho tem 1 byte, 64 bytes. Tudo bem?
Agora você só tem 64 bytes para você. Complica a vida, não é verdade? O que a gente pode fazer com esses 64 bytes? Se você quiser usar mais informação do que 64 bytes, o que você faz com ela? O que você faz com essa informação? Guarda em outro lugar, mas essa informação já está em outro lugar. Então o que você faz com ela? Você tira alguma coisa e coloca outra coisa ali. Você tem que definir. Um vai ter que sair para o outro entrar. Certo? Ok? Voltando ao nosso exemplo do livro, você quer ler a página 100, o que você faz? Vira até a página 100. Agora você quer ler a página 200, o que você faz? Vira até a 200. E você não consegue ler a 100 enquanto você está lendo a 200. Por razões óbvias, não cabe no seu livro de divisão. A gente não espera que ninguém fique arrancando páginas dos livros da biblioteca da Unicamp e nem de nenhum outro livro. Ok? Então o que acontece aqui? Essa memória aqui no total vai caber 64 posições. E é mais ou menos essa relação que a gente tenta ter com o cache. A cache tem um tamanho fixo. Você vai ter que trazer para a cache coisas que são relevantes para você, naquele intervalo de tempo, certo? E você vai ter que guardar na cache coisas que são importantes para você, não só nesse momento, mas são sob a perspectiva que eles sejam importantes para o futuro. Além disso, tem um outro fator importante para caramba. Você sabe que a sua cache não cabe toda. Então, a cada momento que você usa a sua cache, exceto no início do seu programa, quando você começou no início do seu computador, quando você começou com ela vazia, ou em alguns momentos que você limpou, você vai ser obrigado a tirar alguém para colocar um outro novo. Ok? Vai ter que tirar alguém para colocar um outro novo. E esse alguém tem que ser escolhido. Então, isso aí, esse alguém que tem que ser escolhido, a gente chama de política de substituição. Você é obrigado a substituir alguém, você tem que escolher alguém para poder substituir. Certo? Ok? E a gente vai falar sobre ela posteriormente. Mas uma coisa muito interessante que existe na cache é que você tem uma política de substituição e na memória virtual, que vocês estão vendo os sistemas operacionais, vão ver, você também tem política de substituição. E no fundo a ideia é muito parecida. Você também tem que substituir pessoas, substituir, no caso, pedaços de memória. No caso da cache é bem menor. Ok? Bom, falar um pouquinho de tecnologia. Só para dar uma noção de desempenho para vocês, certo? Esses valores não são totalmente atuais, não, mas tem algo interessante de ordem de grandeza. Tentem calcular a ordem de grandeza, certo? Só para você ter uma ideia, deixa eu atualizar algumas coisas aqui. A gente está com 35... mais ou menos uns R$18 um gigabyte. Certo? Se você comprar um módulo de 4 GB, está R$70 por aí. Dá uns R$18. Okay? Essa é a ordem de grandeza de Underrun. As outras também caíram mais ou menos na mesma proporção. Mas uma coisa muito importante é que, se você olhar direitinho, olha a relação de velocidade desse cara. A SRAM está de 0,5 nanosegundos e a DRAM está em 50 nanosegundos. 100 vezes de desempenho. Notaram isso? Lembra do início do SNAP, quando eu falei para vocês, velocidade do seu processador contra a velocidade da sua memória? A diferença de desempenho é maior do que você estar no engarrafamento em São Paulo e comparar com a velocidade com a velocidade de um avião. Só para dar uma noção para vocês de diferença de velocidade. A SRAM, ela roda é o que tem dentro do seu computador, certo? E a DRAM é a sua memória externa. Qual a diferença entre essas duas? A SRAM é feita exatamente pelo mesmo processo de fabricação do seu processador. Ela consegue ser feita na mesma tecnologia e rodar na mesma velocidade. Ela pode ser um pouco mais lenta, e existem situações que você quer que ela seja mais lenta, para aumentar a capacidade, gastar menos energia, mas a DRAM é feita por um processo de fabricação totalmente diferente. E é interessante que você vai ver que fabricantes de DRAM não fabricam SRAM e fabricantes de SRAM não fabricam DRAM. Fabricantes de processadores não fabricam DRAM. Fabricantes de DRAM não fabricam processadores. Ok? Tudo bem? Bom, e aí discos magnéticos. Outra coisa interessante, a velocidade dos discos não tem aumentado, mas a densidade tem. Isso quer dizer que você coloca cada vez mais coisas dentro do seu disco. Ok? Se você falar sobre disco rígido. E se você pensar sobre flash, ela também tem aumentado a densidade, a velocidade nem tanto. Certo? Isso quer dizer que você tem cada vez mais um volume de dados maior, mas a porta de comunicação continua do mesmo tamanho. Isso quer dizer que você está aprisionando os seus dados no seu disco. Certo? Quando queimou esse computador nesse final de semana, parece outro exemplo planejado, né? Mas não foi verdade. A primeira coisa que me perguntaram é: tem backup? Tem. Sexta-feira eu tinha garantido que ele tinha sido feito. Tá? Eu cheguei exatamente na sexta-feira. Muita coincidência positiva. Certo? Mas quanto tempo você gasta para copiar um disco inteiro de uma máquina para outra? Você perde muito tempo. Certo?
seus dados ficam lá dentro, a gente vai ver isso no próximo capítulo, mas seus dados ficam presos no seu computador por muito mais tempo. Então, eles estão ficando presos no seu disco, não é o foco desse capítulo, mas a gente vai falar um pouco logo no próximo. A memória ideal, então, teria a velocidade da SRAM e a capacidade de um disco, obviamente. É isso que você quer. Então, você vai ser uma memória imensa, certo? Preferencialmente não volátil, e que tenha a velocidade da SRAM. Não existe no momento, mas as pessoas falam que essa seria a memória unificadora. Seria um sistema com uma única memória só, memória universal. Bom, ok, a ideia para vocês aqui é só ter uma noção de desempenho e de preço. É isso que é importante nesse momento. Como você não consegue ter isso, você cria uma hierarquia de memória. Essa que é a ideia principal. A gente falou um pouco do princípio da localidade, certo? Localidade temporal significa que itens que foram acessados recentemente tendem a ser acessados novamente. Vocês conseguem me dar um exemplo, pensando em programas? Loops variados estão na memória, você usa a variável mais de uma vez. Seu laço passa várias vezes ali, certo? O que significa isso? Você passou na primeira linha do seu laço, daqui a pouco você passa de novo por ela. Isso é localidade temporal. E localidade espacial, quer dizer, dados que são próximos dos que foram acessados recentemente, tendem a ser acessados. A sequência de execução do seu programa já te dá um pouco de localidade espacial. Se você executa a instrução da posição 1000, é bem provável que você execute a próxima, é bem provável que você execute a outra. Mas você tem um vetor, se você acessou a primeira posição, é altamente provável que você acesse a segunda, a terceira, a quarta também. E muitas das vezes em sequência. Pode não funcionar desse jeito, mas é algo bem interessante para trabalhar. Ok? Tudo bem? Como é que você tira vantagem dessa localidade? A ideia principal nossa é tentar montar uma hierarquia de memória, certo? Aqui ele fala guarde tudo em discos, eu vou, no primeiro momento, vamos falar DRAM. Por enquanto a gente vai falar que está tudo em DRAM, tá? Okay? Depois a gente extrapola para disco, eu vou colocar memória virtual. Mas no primeiro momento suponha que esteja em DRAM aqui, tá? Então você guarda tudo no último nível e você vai copiar os itens recentemente acessados para cache, para os níveis mais próximos. Quer dizer, você tem toda a biblioteca da Unicamp a seu acesso, mas você não quer carregar toda ela na sua mochila. Certo? O que você vai fazer? Pega só os livros que você vai usar nesse momento. Precisou, vai lá, devolve um, pega outro, devolve vários, pegam vários. Certo? Então você copia os discos, os dados no caso. Aqui ele fala do disco para DRAM, seria a primeira parte. Se você tiver com as coisas na memória já, você vai copiar itens da DRAM para SRAM. Então a cache é exatamente o que está perto do seu processador, que vai ter cópia da sua memória principal. Tudo bem? Ok com vocês? Feito, já vamos montar uma cache então. Olha que legal. A hierarquia então vai trabalhar da seguinte forma. Você tem o processador e tem níveis de hierarquia de memória. Tipicamente os níveis são crescentes. Não se prenda totalmente a isso, já tivemos exceções de caches de maior nível com menor capacidade do que outras, mas tipicamente os níveis de hierarquia são crescentes. E um dado que está no primeiro nível, ele está tipicamente no próximo. E aí tem uma coisa interessante, certo? A gente precisa começar a falar sobre nomenclatura. Bloco da cache, também conhecido como linha, certo? Ele é um pedaço que é o seu pedaço de trabalho. Até agora a gente trabalhou com palavra. Seu load, store, acessava a memória em termos de palavra, certo? O que vai acontecer agora? Agora você vai acessar a memória em termos de bloco. Então, seu processador acessa o primeiro nível da cache em termos de palavra. A cache acessa o próximo nível em termos de bloco. E um bloco pode ter uma ou mais palavras. Qual a ideia dele ter tamanho diferente? A gente vai discutir daqui a pouco, certo? Bom, se o dado já estiver presente no nível mais alto, a gente chama isso de hit. Se o dado está presente no nível que eu peguei, eu quero ler o valor 1000 da posição da cache, deu um hit significa que o 1000 estava lá. A posição de memória 1000 estava lá. Certo? E a gente fala que o hit ratio é a taxa de hit, a taxa de acerto, que é quantos hits eu fiz no total. Okay? Uma cache boa vai te dar hit ratios acima de 90%. Certo? Okay? É uma coisa legal, não é, Davi? Gostaria de mais? 100% é ótimo. Você consegue 100%? Por quê? Primeira vez que você lê alguma coisa, está na cache? Não dá 100% mais. Perdeu. Certo? Eu acho que você já começa a perder direto por esse caso, mas tem outros casos que a gente vai ver daqui a pouco. Ok? Bom, se o dado não estiver na cache, a gente fala que é um miss. Aconteceu um miss. O dado vai ter que ser copiado no nível mais baixo
certo? E o tempo que você gastou é chamado de miss penalty, a penalidade do miss. E aí tem uma coisa muito interessante para a gente calcular, certo? A gente também tem o miss rate, que é exatamente o oposto do hit rate, mas a penalidade do miss é algo que a gente vai calcular da seguinte forma. Você calcula tudo o que aconteceu até agora e você vai ter que ir no próximo nível. Então, observa que ir na memória L1 e na primeira memória, certo? Nível 1, você gasta de qualquer jeito. Se você for para o próximo nível, você vai ter que gastar todo um tempo extra. Então, os miss rates, a penalidade de miss vão se acumulando. Você gasta um ciclo para L1 e 10 para L2, significa que no total você gastou 11. Se você gasta 100 ciclos para L3, você gastou 111. Você não está pegando esse valor já, você tem que acumular. Uma vez que você foi ali e não achou, você tem que começar o processo de ir para a próxima. Tá? Ok? E aí o acesso é fornecido, se você tiver um miss, ele vai ser fornecido pelo outro nível. Certo? Bom, outra coisa importante que você precisa pensar é como você descobre que o dado está presente na cache. Essa é uma característica bem interessante. Como é que eu sei que o dado está presente na cache? Afinal, se não cabe todo mundo, eu tenho que descobrir onde colocar esse cara e como saber que ele está lá. Oi? Uma hash? O que vocês acham de uma hash? Qual a hash mais simples que você conhece, né? Hein? Oi? Memória de endereço tem o tamanho dessa hash. Você falou muito do cara de arquitetura, o que é esse mod? Isso. O que significa isso do nosso ponto de vista? Pega alguns bits só. Certo? A gente não precisa fazer conta para fazer um mod. Quer dizer, o que significa isso? Aquele nosso exemplo lá da nossa memória de 64 posições, se eu procurasse a posição 64, não ia caber ali, você ia para a posição inicial. Certo? Então, a primeira alternativa que a gente vai fazer é uma cache chamada de Direct Map, mapeamento direto. Cada posição da minha memória tem uma e somente uma posição possível na cache. Ok? O que acontece? Essa memória aqui de baixo é muito grande. Tá? A memória de baixo é muito grande. Mas eu tenho vários itens aqui em azul que são posições diferentes da memória principal e que eles mapeiam em uma e somente uma posição da minha cache. Ok? O que acontece? Se eu trouxe um desses itens azuis e quero trazer outro, o que eu tenho que fazer? Tirar o primeiro para colocar o segundo. Isso é chamado de memória Direct Map. Cada posição de memória só tem um lugar na memória, na cache. Ok? Então nós temos o outro item aqui em cinza também, que está o outro item aqui em cinza, que eu marquei de laranja agora, que ele tem um outro destino dele. Como que eu sei o destino correto dele? Como é que você sabe esse destino correto? Como é que você calcula isso? A ideia que o Vitor falou é fazer um hash. Certo? O Juliano foi lá e sugeriu que a gente pegasse um subconjunto dos bits como o hash mais simples possível. Certo? É exatamente isso que a gente vai fazer. Certo? O que é que nós temos aqui embaixo? Observa que nós temos que pegar esse outro cara aqui. E eu marquei os bits 001, o que significa que esse cara está na posição 001 aqui em cima. Certo? A gente marcou os bits 101, esse outro viria para a posição 101, que está logo aqui embaixo. Certo? E aí nós pegamos esse cara, certo? O outro tem 001, então ele vai dar conflito com o primeiro elemento. O que significa isso? Você tem vários caras que mapeiam exatamente para o mesmo lugar. Dá para fazer melhor? Mas vamos lá. Tem uma coisa muito importante aqui. Antes da gente ver como a gente vai fazer melhor, como é que eu sei de volta? Agora você tem o seguinte, né? Veio o seu processador e perguntou, por exemplo, vou pegar esse valor aqui, 10101. Ele está na cache? Como é que você sabe? Tem gente lá, mas é ele? Eu tenho que saber que é ele. Como é que eu posso saber que é ele? Você concorda comigo que cache só funciona se isso for resolvido, né? O que acontece aqui? Vocês conseguem entender o problema? Maurício? E aí, como é que você resolve isso?
Mas aí a cache vai ter que ser do mesmo tamanho do processador, da memória do processador. Aí não resolve. Então não tem como, desiste, vamos embora, fecha a conta. Não vai dar conta. Diga, vai. Coloca um campo na cache com o resto do endereço. Olha que legal. Então, olha bem. Eu sei que essa é a posição de memória, certo? Essa posição de memória gastou esses 3 bits. Não é verdade? Então, eu não preciso guardar mais esse cara. Se eu cheguei lá é porque eu tive esses 3 bits. Então, a gente precisa pegar esse cara aqui e guardar aqui do lado. Certo? Esse aqui vai ter 1, 0 lá. Esse novo campo a gente chama de tag. Tag são os bits que você não usou até agora. Novamente, você começa daquele campo, dá todos os bits que você gastou para poder chegar na cache, no endereço, você não precisa usar, sobraram os bits, esses bits são os tags. Você guarda ele junto com o dado. Na hora que você fornecer esse endereço, 10, 101, você indexa aquela posição da memória e vê se a tag tem um valor 0. Opa, tem um valor 0. Significa que o valor está lá, correto? Então a tag não guarda o endereço inteiro do dado, ela guarda só os bits que são necessários para o diferencial. Tudo bem? Funcionou, Davi? Agora não precisa mais desistir, certo? Ok? Então vamos lá, certo? A ideia do tag é exatamente isso, certo? Você precisa saber, certo? Como um determinado bloco está lá, certo? Então a gente vai guardar um pedaço do bloco junto com o dado. Não precisa guardar o bloco inteiro. Só um pedaço que você precisa, que é o pedaço que complementa o que a gente já tirou com o nosso hash, certo? Ok? Então a gente vai guardar os bits de mais alta ordem e esses bits são chamados de tag. Além disso, tem um outro problema. Quando você liga a sua cache, esses bits de mais alta ordem estão todos com 0. A cache está toda zerada, não é? Isso significa que a posição 0 está na cache? Não é verdade, né? Porque você não leu ela ainda. Então a gente vai colocar mais um outro bit, chamado bit de válido. E esse bit vai ter valor 1 se ele estiver na cache e 0 se ele não tiver. Se aquele valor que você está lá, ele é um valor válido da cache, ou se ele simplesmente foi resetado e não tem ninguém. Então, limpar a sua cache é simplesmente zerar os bits de válido. Pode deixar os valores lá, não tem problema. Zera os bits de válido. Tá? Essa que é a ideia geral. E aí nós temos aqui uma cache. Olha que legal. Tudo bem com vocês essa cache? Feito com vocês? Bom, agora para vocês aí. Papel, lápis, caneta. E a gente vai ter outros endereços nessa cache. Eu vou deixar vocês pegarem essas linhas aqui. Certo? Esse aqui é o estado inicial e eu vou anotar depois, no próximo slide, quais são os valores que a gente quer trabalhar. O próximo valor que a gente vai trabalhar é esse cara aqui. A gente tem aqueles 4 valores que a gente quer ler na sequência, primeiro, segundo, terceiro, quarto. E aí, a medida que vai evoluindo,
Bom, senhores, é o primeiro de cima, da direita, de baixo da direita. Coloca ele na cache. É uma coisa que vai fazer várias operações na cache sem definir o valor. Certo? Uma forma bem simples de você tentar anotar, certo? Que eu vou mostrar no exemplo, é você colocar main desse valor. Pensa que a memória é um vetor, certo? Mas a gente não está preocupado com dado nesse momento, está preocupado só com endereçamento, tá? Aqui o dado está mostrando para vocês terem uma noção de quanto isso vai gastar. Ok? Então, o primeiro elemento, certo? Primeiro elemento nosso. Esse é o nosso primeiro endereço. O que a gente faz? A gente vai pegar o que a gente chama de índice, que são os bits menos significativos. Olha bem, a ideia de chamar esse cara de índice é que ele vai te indicar onde a linha sua está. Ok? Tudo bem? Então você usa esse cara para indexar a sua cache. E o tag é o resto. Então a gente pegou o tag aqui. Além disso, a gente tem que mudar o válido para yes. E só para responder na pergunta de vocês, certo? A gente tem uma forma de olhar o valor main com esse valor. A gente não está preocupado com o valor que está lá nesse momento, certo? No fundo, para a nossa avaliação de cache, o valor que está lá é bem relevante. Tudo bem? Próxima posição. A gente vai pegar mais um cara. Então a gente vai pegar o índice dele, o tag, e coloca ali. Tudo bem com vocês? Certo? Próximo que a gente vai fazer, o que vai ter agora? Certo?
que a gente fez agora? Desculpa, eu copiei um errado. Acho que eu copiei um valor errado para vocês. 26, ok. Então aqui está a cache com os dois valores. Tem um slide a mais. O próximo valor nosso é o 16. O que a gente faz com 16 aqui? Certo? Eu pulei um valor. Certo? O que a gente vai fazer com 16 aqui? A gente tem certo? Esse é o nosso 16. E aí nós temos esse valor aqui. Apareceu um valor extra aqui que eu estou com um slide faltando. Certo? Eu estou com um slide faltando. No fundo, esse 16 aqui não era o nosso elemento. E depois a gente vai pegar o próximo slide, que é o 18. E o 18 tem uma coisa interessante, que esse 0, 1, 0, ele já estava aqui na nossa memória anterior. Tá vendo? E aí a gente vai ter que removê-lo. Então a gente vai pegar exatamente o mesmo cara e vai, infelizmente, ter que mandá-lo embora para substituir. Ele apareceu no meio do caminho ali, eu estou com o slide faltando. Certo? Por isso eu dei aquela pausa ali, mas eu não tenho o endereço dele aqui. Certo? É fácil a gente remontar, eu não coloquei para vocês. É o 00011. Certo? Esse aí eu não passei para vocês. Tá? Agora tem uma coisa bem interessante para vocês. Certo? A gente precisa olhar um pouco, certo? É que a gente vai pegar o nosso endereço e por enquanto a gente está falando aqui, olha bem, de word address. Mas o MIPS não interessa por palavra, não é verdade? O MIPS interessa por bytes, não é isso? Então, no fundo, os nossos valores todos têm um 00 lá no final, que a gente está ignorando até agora. Então, o MIPS tem 2 zeros aqui no final. O endereço nosso tem 2 zeros lá no final. O que a gente faz com esses 2 zeros? Hein? Igual vocês ignoraram até agora, não é verdade? No fundo, por que a gente está trabalhando? A gente descartou os 2 zeros. A gente descartou os 2 zeros porque nós estamos trabalhando com palavras. E a nossa cache toda estava com palavras até agora. Então, esse 00 aqui fez falta no exercício de vocês? Não vai fazer falta daqui para frente também não. Vocês só precisam estar cientes de que tem 2 zeros sendo descartados. Mas, se a sua cache, se a gente aumentar o tamanho do bloco, lembra que eu falei para vocês? O bloco é aquela unidade de dados ali. Se a gente colocar um bloco maior, vocês vão ter que descartar mais bits. Se o seu bloco tiver 2 palavras, vocês vão ter que descartar mais 1 bit. Se o bloco tiver 4 palavras, vão descartar mais 2. E assim sucessivamente. À medida que o seu bloco vai crescendo, dentro do seu bloco, os bits que você usou ali dentro, você tem que descartar. Certo? Então, por enquanto, vocês estão fazendo 4 bytes. 4 bytes implica em descartar 2 bits. Isso aqui está totalmente ilegível. Certo? Então, por enquanto, significa descartar 2 bits, mas vocês vão descartar mais bits à medida que o bloco for crescendo. Só para dar um exemplo, então, da divisão da nossa cache em pedaços, nós temos o primeiro pedaço, que é o byte offset, aqueles 2 bits que vocês descartaram. Para onde eles vão? Para lugar nenhum, tá vendo? Eles se identificam lá. Depois, nós temos um outro campo, que é o campo conhecido como índice. Esse campo vai escolher a linha da nossa cache. Só que agora eu tenho uma cache bem maior. Eu tenho uma cache com 1024 linhas. Olha que legal. Quantos bits eu preciso para indexar 1024? 10 bits, certo? Então a gente vai ter esses 10 bits aqui. O que significa? Quantos bits vão sobrar para o tag? Quantos bits sobram para o tag? Eu tinha 2 bits de byte offset, 10 bits de índice. Quantos bits eu tenho de endereço? 32. Quantos bits faltaram? 20 bits. Então a gente vai ter 20 bits de tag. Tudo bem com vocês? Conseguiram calcular o tamanho de uma cache? Quantos bits eu gasto para armazenar essa cache? Essa cache aqui é de 1024 linhas de 4 bytes. Então é uma cache de 4 KB. Certo? Ela aguenta 4 KB de dados. Mas uma cache de 4 KB precisa de quantos bits? Tá? Ela precisa guardar quantos bits lá dentro?
Notaram que são perguntas diferentes? Não são 4K bytes que você precisa para uma cache de 4K bytes. Você não vai ter que guardar o tag, você não vai ter que guardar o tag, não vai ter que guardar o válido. Quantos bits você precisa guardar para essa cache? Oi? Essa aqui está feita propositalmente para facilitar a conta de vocês, né? Esse cara aqui tem quantos bits? 32. Esse aqui tem quantos? Esse cara aqui tem quantos? 1. Quanto dá? Certo? 53K bits. Ok? Então essa aqui a gente vai gastar 53K bits. Certo? A expectativa sua é que fosse uma cache de 32K bits, essa cache tem 53K bits. Certo? Por que ela precisa de mais? Porque eu preciso guardar os tags. Tudo bem? Se eu dobrasse a capacidade de armazenamento dela, se eu dobrasse de 4 KB para 8 KB, qual seria o overhead? Faça a conta aí. Notaram o problema? Davi? Não entendeu? Não entendeu? Bom, quantos bits eu preciso para cada linha da minha cache? Aí? 53. Você entendeu por que a composição? Quantas linhas eu tenho? 1024, 1K. Então eu gastei 53K bits. Essa parte. A minha próxima exposição é que eu quero a cache com o dobro do tamanho dessa daqui. Então, ao invés de 1024 linhas, eu quero 2048. Quanto eu vou gastar de espaço? Eu tiro 1024, boto 2048, só isso? Não, Quantos bits vão continuar agora? Quanto vai custar uma linha? Hein? 53? Certeza? Não, mas é 53 dólares. O tag diminui. O tag diminui. Não é verdade? Não é verdade que o tag diminui? Simplesmente você aumentou o índice, o tag é o resto. Sobrou, vamos lá na nossa conta. 32 menos 2 menos 11 agora. Certo? Vão sobrar 19. Então a gente vai ter 52 vezes por esse cara. Certo? Então essa cache vai ficar em 104K bits e não 53 que era anterior. Que é menos do que o dobro. Tá vendo? Aumentar a cache, você torna ela 52. Bom, você vai transformar, vou escrever aqui embaixo em verde. Esse daqui continua com 32 bits, não é? E esse aqui? Vamos ter então 19. E esse outro, 1. Eu aumentei o número de linhas. Então eu não salvo nada. Então o que aconteceu aqui? A gente vai ter 52 vezes 2K, que é igual a 104K. Mas aí que tá, eu tenho outra alternativa para essa cache, que é manter a cache com 1K linhas e aumentar o tamanho do bloco. Se eu aumentasse o tamanho do bloco para 64 aqui, qual seria o tamanho da minha cache? Entendeu? Eu dobrei o tamanho da cache, não dobrei? Eu vou dobrar a capacidade. Ou dobrando o número de linhas, ou dobrando a largura do bloco. Oi? 75, tá? 64 mais 20 ou 21? Não. A gente vai usar 20 ou vai usar o quê? Exatamente, é isso que eu quero fazer. Pelo endereço que veio. Certo? O que vai acontecer? Vamos só tentar olhar esse cara. Quantos bits a gente vai pegar aqui do canto esquerdo de amarelo? Quantos bits vão ficar em amarelos lá? Se eu trabalhar agora com 8 bytes ao invés de 4 bytes. 3 bits ali, certo? Quantos bits de índice?
10 bits do mesmo jeito, não é verdade? Certo? Quantos bits sobram? 3 mais 10, 13. 32 menos 13, 19. Então vão sobrar 19 bits de tag, não é? Então a gente vai ter o quê? 64 bits de dados, mais 19 de tag, mais 1, que é 84, vezes 1K. Tudo bem? Notaram para vocês que vocês estão fazendo uma conta lá em cima e com a composição aqui embaixo. Estão quebrando bits de endereço em lugares distintos e estão fazendo a composição e implicação aqui. Vocês conseguem calcular o tamanho em bits necessários para armazenar uma cache, dado uma certa capacidade. Então, ela nunca vai ter exatamente aquele número de bits. Ela vai ter que ter mais bits por causa do overhead. Eu diminuo de novo, porque agora você tem 64 bits aqui. Quando você tinha 32 bits, você tinha 4 bytes, né? Então você gasta 2 bits para endereçar esses 4 bytes. São 2 bits em amarelo. Agora que eu tenho 64 bits, eu vou precisar de 3 bits aqui. Então o amarelo cresceu para 3. Aí, a primeira vez a gente cresceu o verde, né? Que é o índice. Agora a gente cresceu o amarelo. Ambos os casos diminui o tag. O tag é sempre resto, tá? Então você nunca começa a calcular uma cache pelo tag. Você deixa o tag como última coisa. Notou? Você vai usar o tag como última coisa. A pergunta do Juliano, como é que eu sei se é o da direita ou da esquerda? O endereço vai te dizer isso. Pega o bit lá do endereço e usa ele para selecionar. A gente não tem o desenho aqui, mas mais pra frente a gente vai ter um desenho fazendo isso. Por enquanto, minha cache vai me fornecer 64 bits. Tudo bem, claro? Tudo bem, não. Olha, presta atenção, o Vitor está atrás de você hoje, não está fazendo. Mas e aí? Dúvida? Fala, conta pra gente. Certeza? A gente vai fazer um exercício sobre isso daqui a pouquinho, tudo bem? Oi? Já está chegando nele. A ideia é isso aqui, certo? O que a gente vai fazer? Se você tiver um bloco bem maior, certo? Se você tiver um bloco bem maior, você precisa fazer as contas direito, certo? Então você precisa calcular, certo? O endereço do bloco e você precisa calcular o número do bloco. É justamente quebrar os bits. Agora com a notação mais matemática, ok? Então o que acontece aqui, certo? É que a gente vai pegar, por exemplo, se a gente trabalhar com uma cache maior, certo? Uma cache de 64 bytes, 64 blocos, de 16 bytes por bloco, certo? E aí você pergunta, o endereço 1200 vai mapear em qual bloco desse? Certo? O que é que você precisa saber? O endereço 1200 vai mapear em qual bloco? Certo? Você primeiro precisa saber o endereço de bloco dele, certo? Então você vai pegar o 1200 e vai ver quanto dá a divisão dele, pega o piso dele, a divisão dele por 16, certo? Porque os blocos têm 16 bytes. Então você sempre vai trabalhar com unidades de bloco. Aí você descobre que esse cara é o bloco número 75. Que é essa divisão aqui que a gente fez, certo? A gente dividiu 1200 por 16. Depois que a gente fez a divisão e achou 75, obviamente a minha cache só cabe 64 blocos. Então tem que fazer outra divisão dessa, para descobrir em qual é o nosso resto, o 64. Certo? Então a gente vai fazer o resto de 64 e vai descobrir que esse cara fica no bloco número 11. Na prática, se você escrever, eu gosto de uma solução muito mais simples, escreve o valor em binário aqui embaixo, pega cada um dos campos e você vai ver que vai aparecer aqui o número 11 vai aparecer aqui. Vão aparecer números dos dois lados, mas o número 11 vai aparecer aqui. Certo? Que é exatamente a conta que você fez anteriormente. Então a minha sugestão, se você vai calcular endereço, a forma mais fácil é escreva ele em binário e quebre os campos corretamente. O valor do índice ali é o que você vai usar. Certo? Então lembra quando vocês perguntaram para que serve isso, para que vocês vão aprender binário nessa disciplina? Tem mais um uso aqui. Já viram os sinais de controle todos binários, já viram um monte de operação binária, agora tem mais um uso. Converte o endereço para binário para a gente usar. Certo? Algumas coisas importantes, só para a gente poder falar. Blocos maiores ajudam a reduzir o miss rate. Certo? Olha que coisa interessante. Se você crescer o tamanho do bloco, o número de bits seu vai mudar, vai diminuir. Porque um bloco maior está favorecendo o princípio da localidade espacial. Olha bem, você quer ler a posição 1000. Suponha que você lê um bloco de 4 bytes. Mas depois você vai ler, você deu um miss na posição 1000, não é verdade? A próxima leitura sua vai ser, por exemplo, a posição 1004.
calma aí, a leitura da 1000 leu esse bloco. Ah, a próxima leitura da posição 1008, a leitura da 1000 também leu esse cara. A próxima leitura é a 1012, também leu. Então, na verdade, antigamente, se o bloco só tivesse uma palavra, você teria tido 4 nisso. Agora não. Agora você teve uma leitura que é um pouquinho mais cara, mas ela trouxe 4 palavras para você. E você teve, então, 1 miss e 3 hits. Olha que legal. Melhorou o hit da sua teste. É melhor, até um certo tamanho. Certo? Então, a gente não chegou no 100%, mas a gente chegou num tamanho interessante. Cresceu esse cara. E realmente isso vai acontecer. Certo? Quando os alunos que tiverem interesse em fazer laboratório de arquitetura, a gente avalia caches. E a gente faz isso aí. Vocês vão medir tamanhos diferentes de cache para o mesmo programa e vão encontrar a melhor configuração de cache para um programa. Qual a melhor configuração da cache para um dado programa? É que vai dar 100%, Davi? Não tem como chegar em 100%. Né? E aí? O que você faz? A melhor possível. 99,99999. Será que é essa? Será que é essa? A dica que eu falo para os alunos é, tenta chegar em 95%. Então, se chegar ali, está um tamanho bom de cache. O que acontece é que você vai aumentando muito e não vai conseguir ganhar tanto mais. Então, você tenta chegar em... Se você pensar, qual o tamanho seria da cache ideal do seu computador? Pergunta retórica. Oi? Não, depende não. Tem um tamanho ideal. Qual o tamanho ideal de cache para o seu computador? Vamos ver, quem está com o computador aberto aqui lá atrás? Quanto de memória RAM você tem no seu computador? 4 GB? Qual o tamanho ideal de cache dele? Certeza? Qual o tamanho ideal de memória cache? Qual o tamanho da cache de um computador ideal? Então, vamos refrasear a pergunta. Qual o tamanho da cache num computador ideal? O computador dele tem 4 GB de memória. Qual o tamanho da cache no computador, se aquele computador for ideal? 0. Se o computador é ideal, você não teria a memória tão lenta, certo? Na verdade, a cache é só um paliativo, certo? Tenha na sua mente que você não está querendo um computador pela cache. Para que você vai ter 4 GB de cache? Você teria 4 GB de memória principal, acabou, certo? Então, só tomar um cuidado, que a gente fica tentando aumentar, quando a gente vai calculando o tamanho de cache, você pensa assim, vou aumentar. Cache é sempre um paliativo para resolver um problema, tudo bem. Ela é extremamente útil, mas ela está querendo resolver um problema com um paliativo. Ela não é a solução do problema em si. A solução seria aumentar a velocidade da memória, que a gente não consegue fazer. Mas, se você pensa que o sistema é ideal, você teria cache 0 e a memória super rápida. Oi. A gente gosta de medir 95%, tá? Na L1. 90%, 95%. Quando eu peço para os alunos fazerem, depende um pouco do programa, tá? Mas quando eu peço para os alunos trabalharem, eu peço para eles buscarem 90% e 95%. Se você for falar na L2, eu peço 98%. Aí depende muito do programa. A gente pode mostrar alguns dados, mais pra frente eu tenho tabelas com alguns dados para vocês. Mas você espera que a L1 tenha uma taxa na ordem de 90% a 95%. Certo? As instruções de dados são diferentes. Diga, Paulo. Desse computador atrás dele ali, a L1 dele deve ter 32 ou 64 KB. Certo? Esse é o tamanho dela, da L1. A L2 já vai crescer entre 256K e 1, 2 MB, dependendo da configuração dele. E aí ele pode ter um L3 que vai chegar até 12 megabytes, por exemplo, se ele tiver configuração. São tamanhos típicos hoje, certo? Tipicamente o seu processador ele começa até L1, para quem vai L2, desculpa, para quem trabalha com sistema dedicado, você começa a notar a existência de L2 quando o seu processador rompe a barreira de 700 MHz. A partir de 700 MHz você vai ver uma L2 nascendo, aparecendo uma L2. Você vai sentir a necessidade de ter uma L2. Diga, Davi. Ele vai falar do último nível, que é maior. Ele vai falar do número maior número possível. Certo? Hoje em dia 3. 3 é o tipo. Certo? Então ele vai te falar da L3. Ok? Oi? Não, a L2 ele não costuma falar muito. A L2 está ficando pequena. Inclusive, uma coisa interessante, a L2 está diminuindo. A L2 já foi em megabytes, já está caindo para kbytes de novo. Se ele for muito pequeno, ele não tem cache. Rompeu 100 MHz, 100 e pouco, ele já vai botar uma cache ali. Mas é muito baixo, ele não vai ter cache. O Arduino não vai ter cache, não. Ok? Um ARM tem cache. L1 pelo menos.
Hoje em dia, na L3 surgiu por causa de multiprocessamento. Então, se você tem um dual core, um quad core, ele vai ter um L3. É uma necessidade dele, certo? É muito comum ter. A gente vai discutir utilidades de cada uma delas mais para frente. Tá? Existe uma sigla, a versão antiga da sigla falava que eram os 3 Cs da cache. A versão mais nova fala que são os 4 Cs da cache. E por incrível que pareça, são 3 palavras com Cs em inglês que também começam com C em português. E as 4 Cs também têm o C em inglês e em português. Então é muito legal, fica fácil. É uma das traduções mais simples possível que a gente tem. Certo? Falar em tradução, a editora desse livro veio perguntar para mim por que eu não usava a versão em português e por que eu não recomendo ela. Certo? Porque a tradução não é tão boa assim, certo? Nesse caso. Para quem puder, eu recomendo a versão em inglês, que é a versão que a gente pede para a biblioteca, certo? Ok? Bom, mas só para voltar aqui, para a gente tentar fechar isso aqui, se você colocar blocos maiores, você vai ter menos blocos. Então, o trade-off, Davi, de crescer o tamanho do bloco é que se você pensar que eu vou ter 64K, se eu aumentar o bloco, eu vou ter que diminuir o número de linhas. Tá? A gente viu que aumentar o bloco é mais eficiente em termos de uso do espaço dos bits, notaram isso? Você vai ter menos tags de overhead. Tags sem overhead. Mas você também não quer ter um blocão só de 64K. Que aí toda hora ou você acerta ou você erra, mas assim, você tem uma chance só de acertar, o resto tudo é de errar. Não vai funcionar muito bem. Certo? Então, se você aumentar o bloco, você vai aumentar a competição, vai aumentar o miss rate. Para blocos muito grandes, você tem o que a gente chama de poluição. É altamente provável que você acesse o próximo endereço, mas os próximos 64K endereços, talvez não, né? Certo? Então a gente pensa assim, o tamanho de bloco vai crescer até 32, 64K. Oh, desculpa, 64 bytes. Desculpa. Certo? Então um bloco vai até 64 bytes, tudo bem. Muito difícil você encontrar um bloco de 128 bytes. Você encontra um bloco de 32 bytes comum, você encontra um bloco até de 64 bytes. Maior que isso, não tem. A gente brinca que se você for ler algum artigo que falar que tem cache de 128 bytes de bloco, é um artigo da IBM, que os únicos processadores hoje em dia com cache de 128 bytes são algumas linhas de PowerPC. Então você já sabe quem é o autor do artigo porque ele usou, certo? Ele está usando alguma máquina IBM nisso aí. Mas o típico é você trabalhar com 64 bytes. Certo? Ok? Bom, além disso, você tem uma outra coisa importante. Você crescer o tamanho do bloco, você vai ter que ler esse bloco inteiro da memória quando você tiver um miss. Uma coisa é você ler uma palavra, uma coisa é você ler 2 palavras. Agora, se você tiver que ler 64 bytes, estou gastando bastante tempo. Então, você tem implicação no miss penalty. Então, se você diminui o miss rate, mas aumenta o miss penalty, talvez isso não te compense. Ok? Isso é uma coisa importante para a gente. E aí, tem algumas técnicas para tentar ajudar, mas a gente não vou detalhar ela nesse momento não. Certo? Ok? Uma coisa importante... Não, deixa eu pegar aqui. Vamos pensar o seguinte. Suponha que seu processador tenha 90% de hit rate. Certo? O que significa isso? Que 10% dos acessos à memória ele vai ter que ir no próximo nível. Por enquanto, nosso processador só tem um nível de cache. Olha que legal, bem simples para a gente. Processador, cache, memória. Certo? O acesso a cache é instantâneo. Você gasta no mesmo ciclo do processador, você acessou. Já está previsto no seu pipeline. Então as suas instruções gastam um ciclo já contando o acesso a cache necessário. Tudo bem? Ok para vocês? A gente vai esquecer por enquanto até cache de instruções de dados. Vamos supor que o seu processador queira fazer 1000 acessos a cache por enquanto. Depois a gente vai separar isso aqui. Certo? Então o seu processador ele demanda 1000 acessos a cache. Quantos acessos a cache vai até a memória? A gente falou 90% de hit rate. Oi? 100 acessos vão para lá, né? Então a gente vai ter 100 acessos aqui. Tudo bem? Esse tempo aqui, a gente já falou que está contido. Suponha que você tem um CPI igual a 1 nesse momento. Então, quantos ciclos você gastou para essas 900 instruções? 900 ciclos, não é verdade? Então, 900 ciclos aqui. Certo? Agora, infelizmente, a sua memória, que é super rápida a sua memória, ela gasta 10 ciclos para acesso. Certo? Então, a sua memória aqui gasta 10 ciclos. É uma memória super rápida. Quanto tempo você gastou aqui? 1000 ciclos. Total, você tem... Certo? Quantas instruções a gente vai trabalhar inicialmente?
Qual o seu CPI final? Certo? Oi. Ele vai pegar da cache, já está contando no pipeline, já está contando que ele vai pegar. Vai lá? Isso. Elas vão gastar 10 ciclos a mais. Oi? Oi? Seriam 11 ciclos, desculpa. Seriam 11 ciclos, sim. Falta 100. A gente vai ter que ter aqui... Na verdade, são 1000 instruções. A nossa conta está errada, realmente. Desculpa. A nossa conta aqui significa que você tem 1000 ciclos aqui. Todas as instruções têm que passar pela cache. E algumas ainda vão gastar lá. O que piora ainda mais a nossa conta. Obrigado, cara. Piorou mais ainda o nosso desempenho. Vamos lá. Oi? Todas as instruções têm que passar pela cache. Então todas elas pagam o primeiro ciclo. E aí as outras, 100 delas vão pagar mais 10 ciclos. Então 1000 vão gastar o primeiro ciclo. Tá? Ok? E aí nós temos uma outra coisa importante aqui que a gente tem que olhar. A nossa memória está muito rápida. A gente gostaria de ter uma memória numa velocidade mais real. E aí a gente pode tentar ter uma cache um pouquinho mais... A gente pode tentar ter uma cache um pouco mais efetiva e trabalhar com a cache que vai ter 99% de hit rate. Então, se você tiver uma cache com 99%, que já é assustador, mais uma memória mais real de 100, o que vai acontecer na nossa conta? Vai ficar igual. Então, a gente está falando que uma cache de 99% de acerto, 99% da vida ela acerta, mas quando ela perde, ela gasta 100 ciclos. Isso reduziu a velocidade do seu programa pela metade. A gente vai ver mais detalhes sobre isso na próxima aula, que vai começar a fazer essas contas. A gente vai ter que fragmentar por cache de instruções de dados, mas a conta é exatamente essa. A diferença é que você vai ter taxas de transferência diferentes de hit e miss entre cada um dos componentes separados. Ok, senhores? Dúvidas, perguntas? Então, vamos fazer um testinho?